Olá, pessoal. Você sabe qual é a maior lei do universo? É a lei do livre-arbítrio. E hoje eu quero dar um apanhado geral, né, para vocês, né, para que todo mundo consiga entender de uma forma bem simples o que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, tem algumas palavras, né, que eu vou omitir, né, que eu vou trocar por outras para não dar problema no YouTube, tá? Então, como é que funciona? Esses negativos, esses seres que estão aqui há milhares de anos, nos controlando, comandando tudo, como, por exemplo, o sistema financeiro, as big techs, as big pharmas, a mídia, todos esses seres negativos, né, que são da Cabal, tá? Esses seres, eles utilizam o nosso próprio livre-arbítrio contra nós mesmos. Da seguinte maneira, eles nos enganam. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver o que está acontecendo agora, por exemplo, no mundo, que na mídia a gente fala muito, tem fake news, tal. O que é fake news? É mentira, são notícias falsas. Então, eles colocam uma notícia falsa no ar para que façam com que isso, para que a gente tenha medo, entre em pânico. Assim foi com as fraudemias e aquelas picadinhas todas, tal, que eles nos convenceram que nós deveríamos, enfim, tomar, e toda aquela atitude toda que nós deveríamos ter naquela época. Então eles vão nos convencendo através do medo e através daquela narrativa de que isso é bom pra gente, que é o melhor pra gente, enfim. E dessa forma eles vão nos manipulando. E tanto que muitas pessoas acabaram ficando doentes e até morrendo. E depois nos colocaram na ideia, na cabeça, de que nós tínhamos que tomar aquelas picadinhas, que aí tudo se resolveria. E muitas pessoas fizeram isso, enfim. E assim eles vão nos controlando com todas as narrativas, com tudo. Até em épocas, por exemplo, de eleições, no passado principalmente, era mais forte isso, que eles simplesmente colocavam na nossa cabeça que tal, o candidato está na frente, então todo mundo ia lá, votava nesse candidato. Hoje em dia isso já está um pouco mais difícil por causa da internet, mas mesmo assim, infelizmente, ainda muitas pessoas caem nessa narrativa. E assim eles vão nos controlando o tempo todo. Bom, além disso, existe uma outra questão, que é a questão do karma, a lei do karma no universo, que ela sempre, vamos dizer assim, ela vem primeiro para quem tem karmas menores e depois para quem tem karmas maiores. Isso nós podemos ver em que acontece, como por exemplo, do sistema financeiro do nosso mundo, a gente vê isso direitinho. Por exemplo, se você tem uma dívidazinha pequena de prestação, de lojinha, enfim, algum botequinho que você deve, com certeza você se incomoda pra caramba quando você não tem dinheiro para pagar, porque vai todo mundo em cima de você exigindo que você pague e tal. Uma vez eu vi uma história até de uma senhora que era diarista e ela roubou um pote de margarina para levar para os filhos. E ela foi presa, tá? Por causa disso. Ao passo que pessoas que devem milhões, grandes ladrões, estão por aí totalmente soltos, livres, leves, felizes. E isso acontece porque simplesmente eles funcionam como se eles fossem os nossos algozes. Então eles fazem com que a gente vá pagando as nossas dívidas e essa dívida, esse karma nunca bate a porta deles. Bom, como é que a gente vive geralmente? A gente passa a vida inteira trabalhando para sobreviver. Porque a gente trabalha para comprar comida, para pagar, sei lá, IPTU, IPVA, para pagar um aluguel ou para pagar o financiamento de uma casa, de um carro, porque hoje em dia carro e celular, principalmente, são artigos de primeira necessidade. Então, para manter tudo isso, inclusive, a gente passa uma vida inteira trabalhando. E isso faz com que a gente nunca tenha tempo livre para estudar, para aprender o que realmente está acontecendo no mundo e o que é o mundo, o que é a nossa vida. E aquelas poucas pessoas que fazem isso, que estudam, que fazem curso, que leem e tal,
elas são ridicularizadas, elas são chamadas de nerds, de pessoas estranhas, esquisitas, porque tudo é feito para que a gente não cresça, para que a gente não evolua e não saia desse sistema. Aí você vai vivendo dessa forma e você passa uma vida inteira se alimentando de uma forma péssima, porque o alimento está ou cheio de agrotóxicos, ou então o que a gente come é um monte de porcaria. Até a água que nós tomamos, ela está cheia de flúor, que faz com que também prejudique a nossa glândula pineal e dessa forma nós não possamos crescer. O ar que nós respiramos está poluído, tudo é feito para que a gente adoeça. E dessa forma nós vamos parar no médico. Aí o médico vai nos entupir de remédios, simplesmente para aliviar determinados sintomas, doenças, mas nunca para nos curar. É comum você ir ao médico e dizer, tal doença não tem cura. E aí te dá um remedinho para aliviar os sintomas. E assim a gente vai vivendo até desencarnar. Aí a gente chega do outro lado, e no outro lado também eles são manipulados. Eles não fazem por mal, mas eles também são manipulados. E aí eles fazem a nossa cabeça para que a gente acredite que a gente tem que voltar a reencarnar o mais rápido possível e que a gente faça contratos de esquecimento, tá? Aí a gente chega aqui e não lembra nada. E aí dizem pra gente assim, mas não lembrar de nada é uma bênção, pra gente não lembrar das bobagens que a gente fez em vida passada. Só que como a gente não lembra das bobagens, a gente também não lembra das coisas boas. A gente não lembra, por exemplo, das nossas famílias anteriores, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos grandes amores que de repente nós vivemos, das grandes aventuras que nós vivemos. E tem mais uma coisa. Quem disse para você que você viveu uma vida inteira só aqui no planeta Terra guerreando? Quem disse para você? Muitos de nós, e eu diria assim, todos nós já vivemos em outros planetas. Quem sabe até andando em naves espaciais, enfim, pelo universo e tal. E tudo isso foi esquecido por causa da lei do esquecimento. E vamos pensar, aquelas pessoas que viveram realmente aqui, principalmente tipo assim na Idade Média, que era comum as pessoas fazerem votos. Então elas fizeram votos muitas vezes de pobreza, de castidade. E esses votos estão em vigor. Eles só vão deixar, vamos dizer assim, de influenciar você no dia em que você desfizer esses votos. Mas por causa da lei do esquecimento, você não lembra de ter feito esses votos. Então, muitas vezes pessoas que são totalmente materialistas, tudo na vida delas dá errado e elas não sabem por quê. Muitas vezes é por causa desses votos que foram feitos no passado. Agora, nós estamos nessa lei, dessa transição, dessa transição planetária, que veio justamente para acabar com tudo isso, para acabar com esses karmas e para que assim esses seres também comecem a pagar os seus karmas, que não são poucos. Então, por exemplo, vamos pensar numa das coisas que eles nos manipularam, com relação ao consumo de carne. Então, eles fizeram crer, eles nos fazem acreditar que nós precisamos consumir carne para ter saúde, por causa das proteínas e tudo mais. Só que é aquela coisa assim, vamos pensar no matador. Vocês acham que os animais estão lá felizes da vida porque vão ser assassinados? É claro que não. Coloque-se no lugar deles. Imagine se você estivesse prestes a ser assassinado. Você estaria feliz, tranquilo? É claro que não, né? Você estaria em pânico, morrendo de medo. E com isso, esses seres que são energia, eles vibram e eles vão fazer com que essa energia desse medo, desse pânico, desse pavor, fique na atmosfera do planeta Terra. Então vocês imaginem, por exemplo, que todos os dias milhares de animais são assassinados em matadouros ao longo do nosso planeta. Olhem a energia que nós temos ao redor do nosso planeta, de medo, de pânico, de pavor. Sem falar dessas big pharmas também que estão aí, que usam animais como cobaias em seus experimentos. Eu não sei se você sabe, mas até o final do século XIX, início do século XX, as pessoas se curavam através
do uso de remédios feitos com plantas. E agora, se você for ao médico e disser que vai tomar um chazinho, ele vai gozar da tua cara e dizer que você vai tomar um chazinho da vovó, como se aquilo fosse ridículo, coisa de gente ignorante. Então, milhares de animais são torturados diariamente. E é por isso que nós nunca vamos ter um remédio que não tenha efeitos colaterais. Porque toda aquela dor, aquele sofrimento imputado aos animais volta para quem toma o remédio. Mas mesmo quem não toma o remédio vai sofrer as consequências disso, porque essa energia está toda e ao redor, em volta do planeta Terra. Tem pessoas por aí que andam dizendo assim, ah não, para essa era de transição, você não precisa se preocupar em parar de comer carne, porque isso é só um detalhe. A dor e o sofrimento dos animais não é um detalhe. E tem outras pessoas que dizem assim, ah, mas não adianta você parar de comer carne e continuar falando mal do teu vizinho, falando mal de todo mundo, enfim, isso é ruim com os outros seres humanos. Bom, gente, dá até vontade de rir quando eu ouço uma coisa dessa, porque isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas também o oposto funciona. Não adianta você ser uma Madre Teresa de Calcutá, né, um Jesus Cristo com a humanidade, enquanto você está matando e maltratando animais. Isso também não adianta. Mesmo porque todos nós somos animais. E quando eu digo que nós temos que ter amor e compaixão pelos animais, não são só os de quatro patas. É pelo nosso semelhante, pelos humanos também. Isso é óbvio, gente. Então a verdade é o seguinte, quando você para de comer carne, você não está fazendo só bem para os animais, você está fazendo bem para você, para a sua saúde. E mais, você está fazendo bem para o planeta Terra como um todo. Portanto, você está fazendo bem para toda a humanidade. Eu não estou impondo nada aqui, eu não estou dizendo que você tem que ser vegetariano. Eu só estou pedindo para vocês que vocês estudem e que vocês pensem a respeito de tudo isso que eu estou falando. É só isso que eu peço a vocês. Né? Mas pensem nisso. Parar de comer carne não é um ato isolado. É simplesmente ajudar toda a humanidade. Por hoje é isso, gente. Fiquem com Deus. Pensem com muito amor e carinho em tudo que eu falei. E fiquem com Deus. Namastê.